com a gente. O Luizan Pinheiro, que vai conversar com a gente agora, é doutor em artes visuais. E ele vai mediar hoje uma mesa redonda no IAP, no Instituto de Artes do Pará, às 7 horas da noite, que o tema da mesa é urbano, a arte de rua em Belém, que vai falar sobre isso mesmo, vai tratar disso, do grafite, da arte de rua de um modo geral. E trouxemos o Luizan aqui para bater um papinho sobre isso, né? Para conversar, que eu te agradeço também por ter vindo, viu, Luizan? Bater esse papo conosco. Como é que é a tua relação com o grafite, a arte de rua, a pichação, a ponto de te chamarem para mediar essa mesa redonda hoje? Quer dizer, você já tem algum trabalho nessa linha, pesquisa? Sim, o que é? Boa tarde a todos, estão na mesa e tal. Obrigado pelo convite também, para divulgar, né, o Urbano. O Urbano é uma articulação, né, que partiu do Afonso Galindo, no IAP, da Coordenação de Artes Visuais do IAP, chamou a gente. Pesquisador de grafite, minha tese se chamou na UFRJ, Pichação, Arte Contemporânea, que é uma provocação também, né? Porque é uma, assim, a gente, e aí pela pesquisa, pelo que eu escrevo e acompanho e debato, desde os projetos da época da prefeitura do PT, que tinha um projeto muito legal com os pichadores e tal, da periferia, e as relações também dentro da academia. Eu sou professor da UFPA, né, da área de artes visuais, e a minha pesquisa sempre é esses territórios um tanto quanto diferenciados no sistema de arte. E a gente conversando um pouco, Galindo, Júnior do IAP, o pessoal, a gente tem contatos em outros territórios, em outros lugares, e aí vamos fazer uma discussão sobre grafite, porque a efervescência da linguagem, do grafite, né, e da relação com a pichação é originária, né, é antigo. São da pré-história, são de Pompeia, né, dos grafites romanos, as primeiras cidades, Çatalhöyük na Turquia, já tinha grafite nas paredes. Então é uma manifestação muito antiga que está hoje na ordem do dia. Assim, ela ganhou o espaço contemporâneo. O boom dela a explosão foi em Nova York, na década de 60 e 70, né, com o movimento dos latinos nos guetos, no Brooklyn, no Bronx. Se espalhou, também já tinha ações em muitos lugares, na Inglaterra, depois se espalha pelo mundo, assim. E em Belém ganhou o espaço, a cidade. Então a nossa discussão não é só tanto a arte quanto a política pública, quanto o sistema de arte, a legislação, o confronto com os poderes constituídos, né? A polícia, poder público, a pichação é crime na legislação, no Código Penal, porém ela é manifestação dentro da legislação do ensino de arte, legislação nacional do MEC, está lá a pichação como manifestação artística. Então, como ver isso no espaço da escola? Tem uma complexidade de relações que a gente pretende debater, então é um ponto de partida, até porque são muitas questões. Aí Mas a pichação é diferente do grafite, né? A gente tivemos aqui uma vez discutindo, lembra? Esse é um tema que sempre causa uma certa E eu acho que o ponto de partida do debate é exatamente um pouco também trazer para a população esclarecimentos do ponto de vista artístico, político, que as pessoas ainda têm muito preconceito e veem de uma outra forma, até porque se misturam um pouco as coisas. Então, quando você pinta uma casa, a tua casa, ou seja lá o que foi, e depois vem alguém e picha, para você encarar isso com normalidade, dizer, não, isso é uma manifestação artística e aceitar, é um pouquinho difícil. A gente sempre fala disso quando vem alguém aqui dessa área, né? Pois eu acho que a própria manifestação, desde as origens, por exemplo, o picho, ele vem do piche, que é na ditadura militar, na década de 60 e no maio de 68, no processo da contracultura, valia tudo, todas as armas possíveis, como diz o Paulo Leminski, né? Todas as armas são buenas, piedras, notas, poemas, pichação, cartazes, tudo explodiu no maio de 68 na contracultura. Então, esse movimento todo, ele produziu, tanto no teatro, na música, produziu protesto, produziu performance, produziu posições políticas importantes, entendeu? Do ponto de vista da arte, da poesia. Então, é um momento colado na experiência política da cidade. Isso é uma coisa que a gente precisa ter bem claro. Porque quando tu falas de picho, tu está falando de cidade, de plano diretor, de legislação, como tu discutiu o espaço urbano, do crescimento vertical de Belém, fora de determinadas legislações, prédio caindo. Então, num processo de produção absurda, tanto visual, estética, transgressiva e tal.
A gente trabalha em olhar a cidade e as manifestações não com um olhar a priori moral, fechado e tal, porque as manifestações elas são muito complexas. Como a música, ela vai produzir complexidades de relações visuais, sígnicas. Então, em alguns territórios, os confrontos são completamente marcados, inevitáveis. Então, são o que a gente chama, na pesquisa, a cidade é um espaço de negociação, um espaço de relação. Então, quando o cara picha uma casa, picha um muro, ou quando o grafiteiro está no espaço e quem está ali não entende esses processos da arte no espaço da cidade, porque tem espaços que são livres, tem espaços que são territórios que não são privados. Mas eu queria falar sobre isso, né? Exatamente sobre esse aspecto que estava apontando, que a Renata bem colocou. Temos uma contradição aí, né? Em algum momento isso é criminalizado, né? Porque ainda é um olhar sobre o gueto ainda, isso acaba sendo tipificado no Código Penal como crime, né? Como era contravenção, virou crime, né? No final dos anos 90. Aí eu te pergunto, há uma contradição, porque ao mesmo tempo que nós temos alguma ação que ela é criminosa e tipificada como criminosa, ao mesmo tempo que a gente vai ter na lei de base da educação a possibilidade do grafite como algo pedagógico, como algo da educação, como algo como manifestação. Eu um processo identitário, eu vejo como uma comunicação realmente, né, desses espaços. Aí eu te pergunto, me coloco no lugar do cidadão, pergunto da Renata e da gente, que acompanha tuas pesquisas, eu acho muito bacana. E sobretudo da arte. Aí eu te pergunto, esses espaços são mediados, Luiziana? Há uma mediação? O que está faltando para isso ser compreendido como uma cidade, sim, um espaço de nós todos, um espaço dialético, um espaço da luta? Mas mediado quer dizer exatamente que isso é conversado, o que pode ser pichado, o que não pode, onde é que pode fazer grafite. É assim que funciona? Não. As regras. Não funciona assim. Acho que tem territórios e territórios e momentos e momentos. Por exemplo, projetos que são possíveis na escola, que já foram feitos e que são feitos em várias escolas. Os mutirões, por exemplo, da galera do Cospe Tinta, que vai estar lá na mesa. Né? Tem um educador e grafiteiro e artista e professor, o Fernando de Paro. Eu já vi, muito bem. Tem o antropólogo, que é pesquisador do hip hop também, que é o Bruno B.O., que vai estar discutindo, que é da universidade. Tem o que vou mediar, né? Pesquisador da área, tem o Geleia, que é do ACN, que que são as crios e tal. Então, essa galera já possui. É legal escutá-los. Por exemplo, sou um pesquisador, eu não picho, eu não grafito, eu estou em várias cenas de produção de pensamento. Então, assim, e eu estou nas conexões com esses territórios. Eles já viveram momentos muito dramáticos da relação entre escrever seu nome e intervir na cidade, seja no muro, seja no espaço vigiado, seja no espaço institucional, né? E eles têm a marca mesmo da produção da cidade, porque são os caras dessa visceralidade do processo, dessa construção do processo. Assim como uma produção também deles em relação ao próprio mercado. Então, ter produtos que já são desenvolvidos e que são vendáveis e tal, comercializados. Mas o ideal seria negociar esse espaço de cidade? Eu acho que sim, eu acho que tem algumas. Uma é o processo que a gente está começando a fazer, que é um processo de educação, de debate, de trazer pessoas para discutir as questões da cidade, antes de uma criminalização e antes de um enquadramento dentro de um determinado modelo. Até porque não é possível na arte esses processos. Embora eles... E aí, nessa relação com a legislação, eu acho que é preciso avançar na legislação para ver os limites e onde você pode trabalhar essa coisa da polícia pegar um grafiteiro produzindo um grafite valendo num muro velho lá que não é de ninguém, que o cara vai colocar a propaganda dele e ele pegar porrada e ele levar tinta na cara e ele ser agredido pela polícia no sentido de não ter essa informação, entendeu? Que circule tanto dos trabalhadores da polícia, que são trabalhadores também, quanto dos artistas, dos caras da rua que estão ali, entendeu? Então são territórios onde a legislação ela não pode ser olhada apenas dessa criminalização, mas de processos educativos, de processos de construções mais abertos. Por exemplo, a inserção da escola na relação com os garotos que vão para dentro do espaço. A gente tem muita recuperação de moleques que estavam só no picho, só na depredação, só na transgressão vazia, sem potência de construção. E, por outro lado, um outro processo que seria o envolvimento no projeto pedagógico da escola dessas formas que já estão na legislação educacional, entendeu? Meninos Isso, porque já tem esses processos em vários lugares do Brasil, eu já vi exemplos de outras cidades. Então, eu acho que é discutir os processos em si. Então, assim, por exemplo, uma casa, da maneira como ela está colocada, o cara que paga o imposto dele, o cara que tenha o espaço privado dele, espaço público que é dele,
ele sofre uma invasão de um determinado, seja do ladrão, seja do pichador, seja de qualquer coisa, vai haver uma interferência, uma intervenção em 2 territórios. E aí vai produzir um choque de poderes. Então, quem puder mais, no geral, ganha. O que a legislação ampara? Ampara quem? E se ele for menor? Percebe como tem uma complexidade de relações assim, que não é uma coisa que você, mesmo tanto na legislação, porque se o cara é pego e também ele sofre um processo de violência violento, é o Estado fazendo uma intervenção totalmente ilegal também, entendeu? Então, o grafite e o picho, eles são manifestações que eles produzem muita reflexão do ponto de vista da cidade. Isso. E a gente tem que aproveitar isso, porque eles potencializam novos olhares, novos modos de inscrição do sujeito na cidade. Porque são espaços de direitos, mas são espaços legislados, espaços vigiados. Eu tenho uma curiosidade sobre essa pichação, sobre esse grafite. Por exemplo, você falou que às vezes alguém está pichando um muro velho, a polícia chega lá, realmente, com arbitrariedade, ela acaba inibindo e aí até pratica violência. Mas é muito comum você ver também um monumento histórico da cidade e às vezes um verdadeiro desafio. Vou dar um exemplo aqui, não é o caso que a Cuca não conhece Belém, mas essa caixa d'água de ferro aqui, como é que eles chegam lá? A caixa d'água de ferro da Cozampa aqui em São Brás, vocês já observaram? Não, é arte também de chegar até ali. Como é que eles você falou em espaço que eles frequentam também espaços vigiados e não vigiados, e já me disseram que eles têm uma comunicação, quando eles atingem, digamos, o ápice da façanha, eles deixam uma mensagem do tipo, olha, nós chegamos aqui e o meu concorrente não chegou. É verdade que há uma comunicação também de uma concorrência, que o pichador, na hora que ele atinge o ápice de uma pichação... Já havia, por exemplo, as narrativas dos pichadores, as narrativas dos grafiteiros. Há uma competição mesmo entre eles, isso? Não, já houve competições, às vezes mas o grafite e o picho, eles não estão mais inscritos dentro daquela lógica da gangue que antes tinha, até na década de 80 para cá tinha. Qual é a lógica deles hoje, Luiz? A lógica são de interferências, eu não posso dizer porque, assim, tipo, eu não tenho a matéria, entendeu? Há uma codificação deles ali, não é? Mas há codificações, sempre tem codificações, até porque os tags, essas inscrições, eles nasceram exatamente nessa coisa de escrever, tanto que não era chamado de grafite. O New York Times chamou de grafite o TAC 183, porque ele escrevia TAC, que era o nome dele, e o 183 era o número da rua que ele morava. Então, os chamados, os grafiteiros, eles faziam o writing, vamos escrever. Vamos fazer arte aerossol, vamos escrever. Então, escrever era botar o nome e o número da rua para circular nos trens de metrô pela cidade, em Nova York. E aí foram ganhando outros territórios e outros espaços. Quando toca no espaço dos territórios, aí tem essa questão que você coloca. Porque são territórios. Entende? Há uma competição, se percebe. Claro, sempre há jogos de poder em todos esses espaços. São microespaços também que produzem essas diferenças, entendeu? Diferenças de escritas. Então, tanto que tem desenvolvimento em São Paulo, na Bienal do ano passado, teve a grande exposição do grafite de São Paulo, mas os grafiteiros não estavam lá, os pichadores não estavam lá, do picho. Mas a gente tem que contrabalançar aqui uma questão, que é, por exemplo, o avanço que foi, do ponto de vista da década de 60 para cá, por exemplo, o Belém teve um crescimento, só para te ter uma ideia, eu coloquei no texto Cospe Tinta, Drica, Ordep, Jimmy, Geleia, Ítalo, Cachorro, Metal, Marcelo, Ed, Jorge, Catatal, Celi, que está terminando o TCC dela agora lá, que são grafiteiros ligados, que já passaram, muitos passaram pelo picho, mas já foram para as artes visuais, produzem projetos dentro das escolas do Guamá, percebe? Com oficinas misturando a linguagem do grafite com a linguagem da gravura em metal, da serigrafia. Percebe como não é uma coisa estática? Então, eu acho que também eu não vou dizer diminuir ou acabar com o picho, porque eu acho que é uma expressão que ela vem de muito tempo e eu acho difícil que isso acabe. Mesmo para além da legislação, para além do bem e do mal. São manifestações que elas também não podem ser dadas como resposta minha para um pichador, porque eu não sei as razões intrínsecas a esse processo dele. Como tem razões e tem desrazões e tem processos. E aí, a galera que migrou, por exemplo, do grafite, do picho e chegou na universidade produzindo
trabalho acadêmico muito legal e interferindo com a comunidade, participando da formação de outros professores do ensino público é muito importante. A gente perceber que não é a criminalização, não é um modo de interpretação colocando dentro de determinados lugares, mas é como puxar isso para outros territórios e positivar. Nesse ponto urbano... Aproveitar essa potência, como fazer de criatividade, de talento e expandir e criar outras coisas. E você usou a palavra que, no geral, a gente usa, são potências de conhecimento, entendeu? Assim como a arte moderna, a arte contemporânea, o verso branco, quando aparece, o verso sem métrica, deu um susto na galera, porque não tinha mais as estruturas matemáticas para sustentar. A pintura não tem mais o real como base, ele tem a tinta, a cor. A música não tem a lógica métrica mais, ela se quebra numa dissonância. Agora, olha só, gente, e as outras formas vão ser Deixa só espalhar, um pouquinho, Daniel, porque assim, a gente está com o tempo correndo e... Hoje vocês vão tratar de tudo isso nessa mesa no IAP às 7 horas da noite, né? Que você vai estar lá mediando esse pessoal todo que vai debater. E é legal que tem as experiências de vários de pesquisadores, de artistas, de professores, então tá bem misturado e tá bem legal para todo mundo curtir. Né? Eu fiz essa interrupção porque a gente tem uma pergunta que ficou para a Cuca, ela vai sair agora nesse bloco que eu vou chamar em 2 minutinhos, aí só se dá tempo depois de você... não tem problema, eu pergunto depois para ele. Vamos fazer logo essa pergunta para a Cuca, né, Marcelo? O que a gente tem? A Silvana Machado. Ela disse que ficou interessada no seu trabalho e quer saber onde encontra CD. Ela disse também que não encontra muito CD de fado em Belém e ela se interessa muito pelo fado e ela diz que aqui no Brasil tem público para isso, então ela quer saber onde encontrar um CD. Antes de mais, obrigada. Eu acho que o meu CD ainda não está à venda no Brasil. Mas há formas de conseguir o CD. Pede para ela aceder à minha página de Facebook e mandar uma mensagem, que é a Cuca Roseta, página de artista, e nós arranjamos maneira de enviar um CD, tá bom? Pronto, tá aí, Silvana. E dá uma chegadinha, se der, hoje no Teatro da Paz, às 8 da noite. E aí sim, vai ter CD à venda aí. Aí vai ter CD à venda e assistir. E assinar. Compra logo lá. Eu vou autografar. É autografado pela Cuca Então, Roseta. para vender, ele já chegou. Né? Rapidinho, a resposta curtinha, Luizão, só pra gente aproveitar de Passado um susto, então, como você colocou. Belém está se abrindo para esse diálogo? Acho que sim, eu acho que tem muitas possibilidades. Por exemplo, os mutirões na periferia, o Geleia e o Jorge vão tratar disso. Tem sido muito legais porque tem conectado a comunidade, entendeu? Eu tenho visto muito muro, principalmente na Cidade Velha, muita casa grafitada e fica lindo, porque teve um projeto lá, houve um projeto teve o projeto Rua lá. O pessoal do Cosco Tinta já fez É legal pensar, por exemplo, na produção. A gente está discutindo no IAP a possibilidade de editais para grafite, entendeu? De discutir possibilidades de interferir na política pública também, Qual é a entendeu? tua origem? É do Piche? Tu vem do Piche? Não. Não, eu venho da periferia do Guamal. Eu venho da poesia, não adianta. Conhece bem a base. Não é à toa que ele vai mediar. Venho da música, da poesia. Contrabalança bem na mediação. Gente, eu tenho que chamar o intervalo. O Luizão vai continuar conosco ainda. Se você quiser fazer alguma pergunta sobre grafite, pichação, essa discussão toda que é interessante, a gente ainda tem o próximo bloco e o outro. Alemanha. A Cuca Roseta vai sair agora e te agradeço muito.